E vamos continuar aqui para a nossa segunda parte do programa, recebendo Daniel Leb Sasaki e Ricardo Pinto e Silva, nossos convidados de hoje. Boa tarde, gente. Desculpe fazê-los esperar, que nosso Imagina. convidado de política estava muito engraçado aqui, falando muita bobagem, e a gente acabou entrando um pouquinho no tempo de vocês. Tudo bem? Sinara, eu não costumo mais responder que está tudo bem. Estamos indo como dá no atual momento, né? É, isso aí. Vamos indo. Tudo bom, Ricardo? Boa Prazer estar com tarde, vocês aqui. Olha, obrigado. ontem, Ricardo, eu fiquei vendo o seu documentário sobre o senhor Mário Wallace Simonsen, e é de chorar a história dele, né? Eu já tinha lido o livro do Daniel, especificamente sobre o caso da Paner, né? Que é o Pouso Forçado. A gente tem a capa do livro do Daniel, né, Guilherme? Eu já tinha lido o livro do Daniel, e o seu documentário ele fala um pouco. Olha, o livro, esse aí é o livro do Daniel Leb Sasaki sobre a história por trás da destruição da Paner do Brasil pelo regime militar. Né? Eu acho importante, Ricardo e Daniel, que a gente hoje, que é Bolsonaro Day, dia da mentira, né? A gente combater uma das mentiras mais disseminadas pelo bolsonarismo, pela extrema-direita no Brasil, é que a ditadura só torturou, matou e perseguiu pessoas de esquerda, comunistas, o que eles chamam de terroristas. Né? O senhor Mário Wallace Simonsen, gente, ele era um empresário, um inovador, um cara assim, um cara que em qualquer país do mundo seria respeitadíssimo. Respeitadíssimo. Ele tinha negócios, ó. Ele tinha televisão, a TV Excelsior, ele tinha essa companhia de aviação, a Paner, ele tinha um super negócio internacional de café. Ele quis abrir um jornal, né? Então, assim, você percebe, é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. A gente percebe que o senhor Wallace Simonsen, bota a capa também do documentário do Ricardo para as pessoas verem a capa. Depois ele vai dizer onde é. Não, não, não. Documentário do Ricardo que se chama Wallace Simonsen, tem esse aí, Mário Wallace Simonsen, Entre a Memória e a História, tá? Tem cenas da Comissão da Verdade, né? Depoimentos na Comissão da Verdade, tudo. A filha dele, essa que está aí na foto. Mas vale muito a pena. Depois o Ricardo vai dizer para vocês onde vocês podem ver, e é realmente uma história incrível. A primeira pergunta, então, que eu queria fazer para vocês é a seguinte: o Wallace Simonsen, ele abarca setores da economia que incomodam a extrema-direita desde o começo. Não interessava a extrema-direita que alguém tivesse um meio de comunicação, né? uma companhia de aviação, uma televisão. Né? Ele toca ali naquele ponto que não interessaria à direita que ele existisse, não é isso? Boa noite a todos. Obrigado pela sua atenta audiência ao nosso documentário. Né? O filme tem o subtítulo que se chama Entre a Memória e a História. Né? E isso se motivou até pela premissa pela qual a gente se sensibilizou em trazer essa história à luz, que contar e compreender por que algumas pessoas caem num ostracismo ou se apaga a memória do legado que elas teriam nos deixado. Quando nós começamos o projeto, que me foi trazido por uma amiga em comum, que entre a filha do Mário, que é a Marilu Simonsen, e a mim, foi a Cristina De Luca Silveira, que falou: olha a história do pai desta minha amiga. E tinha apenas uma reportagem do Ivan Martins, escrita na revista Isto é Dinheiro, né, Daniel? E nessa reportagem, o Ivan perguntava ao então presidente da Fiesp por que
não era conhecido este empresário, né? Sendo que o tio dele era fundador, né, da Federação da Ciesp e Fiesp, né, que foi um senador, tio do Mário, foi um dos fundadores da Fiesp. E isso era o que nos motivava. Por que deixar por quase 50, estamos chegando agora a 58 anos do golpe, né? Uma pessoa ofuscada da história, com a sua vida não contada? O que motivou isso? Apagaram ele, né? Apagaram. Houve um apagamento intencional mesmo. Houve um apagamento. E era um problema, porque com isso não podíamos partir da nossa pesquisa de levantamentos documentais ou bibliográficos. Não havia nada escrito, né? Então, no início dessa pesquisa, eu me deparei com o livro do Daniel, que esse sim tinha se detido a toda a análise documental do processo da empresa Panair do Brasil, que foi uma empresa que era internacional e que foi nacionalizada pelo Mário, né? Então, a primeira companhia internacional de aviação, o Daniel vai depois contar um pouquinho, passada para um empresário ir para as leis e para o capital brasileiro, em parceria com um sócio da família Rocha Miranda, o Celso da Rocha Miranda, no Rio de Janeiro. Mário e Celso da Rocha Miranda, então, constituíram a Panair do Brasil. Porém, o Mário já trabalhava de anos antes, e era um negócio da família, com a exportação e venda e comercialização de café brasileiro para a Europa e para o exterior. Quando, na década de 50, o café ainda representava, nos anos 1960, ainda representava 2/3 do nosso PIB, né? E ainda estávamos nessa substituição das commodities, ou dessa quase que única commodity que alavancava a economia brasileira, para a substituição depois pela industrialização e todo o processo que se dá a partir do Juscelino e do desenvolvimentismo, né? Por enquanto, ainda era o grosso e era o cerne da economia brasileira, tanto na produção... Você pensa só a importância desse cara, que tinha várias exportadoras aqui que eram subsidiárias de empresas estrangeiras, né? Ele tinha uma grande empresa brasileira, que se colocou como protagonista no exterior pela primeira vez. E naquela ocasião, o Brasil produzia 75% do café mundial. Olha a importância que o café tinha na nossa economia e a importância desse cara, entendeu? Não, eu vi um número no filme ontem que me deixou de cara. 17 milhões de toneladas a Comal, a empresa do Simonsen, produzia, e o mundo inteiro consumia 40 milhões de toneladas. Então, o Simonsen intermediava negócios, ele não era o produtor, né? Os produtores tinham a safra e ele exportava o café. Ele exportador. Essa exportação que aconteceu foi o início também de uma cutucada dos estrangeiros, porque realmente o Brasil produziu demais naquela safra, o preço caiu e impactou a economia do Brasil. Então, aí começa o problema, na verdade, porque ele conseguiu fazer negócios no exterior para proteger os interesses brasileiros. Ele sempre teve o Brasil como o destino de tudo que ele fazia, entendeu? Ele era muito voltado para cá, em tudo. Veja bem, quando nós temos, nos anos 60, uma safra muito forte e tem um excesso de produção e, portanto, os preços caem, né? Havia um acordo internacional de cotas internacionais dos países produtores de café. E o Brasil, sem aviltar os preços, sem derrubar os preços, teria que cumprir aquela cota de exportação. Para isso, o Simonsen é chamado pelo governo, daí já estamos falando do governo
do Jânio Quadros, né, para Não, ser... já é o Jango. Isso já é em 63 não, que acontece. ainda quando para ele ser interventor. Para ele ser interventor e assegurar a venda da safra, né? Então, você veja, tem ali uma chamada a uma colaboração. Ele passa, então, a controlar o porto de Paranaguá e no Espírito Santo. Decorre que os concorrentes ali dos negócios do Simonsen, porque na comercialização também tinha a questão financeira, por isso eles tinham o banco, né? Foi criado o Banco Noroeste, que fazia parte financeira de todas desse conglomerado. O Siemens chegou a ter mais de 50 empresas de em diversos países e no Brasil. Né? Isso é que me impressiona, Ricardo. Um conglomerado internacional. Exato. Em qualquer país do mundo ele seria festejado. E ele foi, no entanto, perseguido até a morte, né? Mas aí é que nós estamos vendo o que vem as respostas da nossa premissa. Quando a gente sai para investigar por que ele foi esquecido ou relevado, ou a sua reputação destruída, ou levado a um ostracismo durante décadas, né? Então, aonde estão essas motivações? Isso é que o filme investiga e leva a algumas conclusões. Mas essas conclusões, é óbvio que a gente ainda seguirá refletindo sobre elas, porque a gente vê que essa questão da globalização e a questão da internacionalização, a questão desses produtos primários, né, de commodities, quer dizer, nós temos toda quase que um hipertexto histórico, assim, se a gente pensar hoje, quase 60 anos depois, onde as coisas se parecem. E existe ali, e é um pouco sem dar spoiler, mas antecipando um pouquinho o que o filme acaba mostrando, no embate com concorrentes locais e internacionais, de áreas de exportação, de comércio exterior, da questão da aviação, que era um setor novo, que ele entra também na década de 60, né? E resultando de uma campanha difamatória oriunda do questionamento dessa intervenção que a Comal e o Simonsen fazem dos portos de Paranaguá e do Espírito Santo, que é a CPI do café, orquestrada por um deputado, que foi o Herbert Levy. Dono da Gazeta Mercantil. Esse não é um dado... Mas tem um ponto, Ricardo e Daniel, que eu achei muito importante, que explica, de certa maneira, o ódio dos militares ao Mário Wallace Simonsen, que é o fato dele ter mandado um avião buscar o Jango. Quando o Jango... Deixa eu só explicar aqui para as pessoas. Quando o Jango, gente... Quando tem o golpe militar, né? O Jango está... Quando o Jânio renuncia... Quando o Jânio renuncia, o Jango está na China e depois vai para a França. E aí o Mário Wallace Simonsen manda um avião buscar o Jango em Paris. Esse ponto é muito importante. Eu achei isso muito importante. Então, Sinara, na verdade, ele não mandou um avião para Paris. Ele não intercedeu diretamente. Isso foi uma coisa que ficou muito marcada e, de fato, na época se falou, porque a Panera era a única companhia aérea brasileira que tinha linha regular para a Europa. Então, o pessoal achou que ele ia chegar de Pané direto para o Rio. Na verdade, quem fez esse meio-campo para acionar o Jango foi o Max Rechusco, que era um vice-presidente do grupo Simonsen, lá na Europa, e ele era o amigo pessoal. Né? Mas comprou uma briga aí, né, Daniel? Ele era o amigo pessoal. Mas ele não voltou de Pané, não. O que aconteceu é que eles fizeram um pinga-pinga do Oriente até a América do Sul, com várias companhias com as quais a Pané, como até hoje toda companhia aérea tem acordo operacional, né? E na verdade, ele entrou no Brasil por Porto Alegre no avião da Varig. Mas, de fato, ele ficou marcado. O Simonsen ficou marcado como um cara que foi lá avisar o Jango de que o que estava acontecendo aqui no Brasil. E, de fato, ele se colocou
na legalidade, né? Ele não apoiou o que estava tentando se fazer, que era impedir a posse do vice-presidente, né? Pela legislação vigente, era ele que tinha que ser o presidente, né? Veja que na linguagem de hoje, isso é uma fake news, porque o fato do Jango ter feito uma parada em Paris, onde usou um pouco de uma estrutura do Mário para decidir qual seria o seu destino, estava naquela discussão que, se ele chegasse no Brasil, seria imediatamente preso pelos militares, se ele vinha, não vinha, e tem toda uma complexidade que daí nós apuramos, né, Daniel? Esse trajeto foi muito demorado entre chegar a Paris, foi para os Estados Unidos, voltou para a América do Sul e entrar por Porto Alegre, né? Não existe isso de mandar um avião. Um avião não se desloca, ele tem uma lógica operacional, regras de como fazer um voo, etc. Não é assim tão fácil. Usar, mas, talvez, fato, das interfaces... Os militares esperavam que ele viesse. Os militares, cara, eles estavam interceptando... Mas aí é que vem a origem, talvez, do tal fake news e esse folclore que ficou na história, assim, e ausência de comprovações, né? E a gente foi procurar saber isso aí, como é que aconteceu. Outro fato que é dentro do que se conta, ou da anedota, ou da memória, por isso até que o subtítulo é Entre a Memória e a História, porque 60 anos, que ainda não tem, né? 58 hoje, do golpe, ainda é muito próximo, do ponto de vista histórico, a nossa interpretação da ocorrência dos fatos. Então, ainda é quente, ainda é um assunto que, do ponto de vista da ciência, da história, como ciência, ainda não existe um distanciamento, existe sempre um posicionamento que é apaixonado de quem é o pesquisador ou o autor daquilo. Como também no cinema, no nosso documentário, a gente tem uma posição, toma-se uma posição em defesa de uma tese que me parece ser a mais defensável diante do que nós e minha equipe apuramos, né? Então, é isso que tem que ser destacado, é corroborado em documento. Você mencionou fake news. Cara, essa história, Sinara, é fake news, é lawfare, é uso político de judiciário, uso de meios de comunicação para destruir a honra. Quer dizer, são instrumentos que ainda hoje são usados. Então, o que é mais absurdo dessa história toda, além dela ter acontecido, muita gente não saber e muita gente cair no mesmo papo, entendeu? Isso que é o mais absurdo. A gente procura contar a história para tentar trazer um pouco de paz no coração das pessoas que foram vitimadas, né? E também como um alerta para que não aconteça mais, mas a gente vai vendo que as coisas acontecem e, cara, é uma coisa assim que você fica meio... Sabe? Porque os instrumentos são os mesmos. Veja bem. Inclusive, eu ia falar para vocês que o Herbert Levy, que é o presidente da CPI, que se monta com, inclusive, segundo Saulo Ramos diz, entrevistado no documentário, com documentação falsa. Sim. O Herbert Levy é uma espécie de Moro desse processo, né? Ele simplesmente... Não é? Ele simplesmente ele pega um alvo, que o alvo dele é o Simonsen, e ele vai até o fim na perseguição. Ele não para até destruir as empresas do cara, né? Só agradecer isso foi comprovado que era documento falso. Só agradecer ao Jorge Nascimento aqui, que fez um superchat falando: esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, Lula. Comentando aqui sobre o fato do Lula ter reivindicado a bandeira nacional. Mas, assim, é impressionante como o que o Herbert Levy... um dos filhos do Herbert Levy até reconhece, né? Eu vi que ele até reconhece que o pai dele foi um torquemada, né? Um torquemada daquele processo. E depois você... Eu não vou contar spoilers aqui, mas a gente vai sabendo que tem interesses estrangeiros por trás do Herbert Levy. Sim, né? Assim, totalmente. O próprio Simonsen sabia disso. Ele chegou a falar na CPI, existe uma frase dele,
registrada na CPI, em que ele diz que eles devassaram as empresas dele, né? E ele fala que ele entende de comercialização de café e que o mecanismo de funcionamento da empresa está aberto para quem quiser conhecer, mas brasileiros. Ele sabia que vinha de fora o ataque, entendeu? Sim. Então, é isso que você falou, é bem isso. Eles criam, eu odeio essa palavra, eles acabaram com essa palavra, mas enfim, eles criam uma narrativa de que o cara estava fazendo negócio sujo, vão alimentando isso na imprensa, na opinião pública, falsificam documentos para embasar a abertura de uma CPI, e o escritório de advogados apresentou mais de 500 documentos comprovando porque eles tinham a certificação original que era documento falsificado. E, de fato, os processos criminais depois são trancados, só que foi só após a morte do Mário. Já tinha tudo sido destruído, entendeu? Então, aconteceu a mesma coisa com a Panair. Eles fundamentaram um discurso na aeronáutica, criaram documentos comprovadamente falsificados, e ficou por isso. Mas se você vai nos autos do processo, foi reconhecida essa falsidade, entendeu? Então, mais do que isso, né, Daniel? Tem muita semelhança com o caso do Lula. A mulher dele morre. É muito similar ao caso do Lula, né? Eu vi algumas semelhanças com o caso do Lula. Deixa eu fazer dois comentários, Daniel, para você nos lembrar aqui. No caso da Panair, cuja elucidação se dá no âmbito da Comissão da Verdade no governo Dilma, portanto, em 2015, né? No final de 2015, que é o relatório... 2013, 14. 14 foi o relatório final. O relatório final de 2014. Então, você vê que dos fatos da cassação das linhas em fevereiro de 65, se resolver a análise e o reconhecimento pelo governo brasileiro de que foi uma perseguição política do Estado brasileiro a uma das, talvez o único caso de uma perseguição a uma pessoa jurídica, e que teve impacto naquela família que se chamava família Panair, né, de todos aqueles funcionários, pilotos e aeroviários, todas as profissões que ali estavam, que tiveram que ficar sem trabalho em 1965, da noite para o dia, da madrugada para o dia, né? Então, a gente vê que houve uma lei, um decreto assinado para proibir a Panair de levantar a falência, para que a concordata preventiva que foi pedida não pudesse ser considerada, né? Então, todo esse dispositivo midiático de lawfare, de justiça, de todos os instrumentos de Estado usando para reescrever a história, né? Isso, voltando um pouquinho, quando essa difamação engendrada pelo adversário político e comercial, que era o Herbert Levy, na CPI do café, não dá voz a ele nos jornais e na imprensa, ele fala, então vou ter uma televisão e vou ter um jornal, e faz o seu projeto de também construção das empresas de mídia e de comunicações, porque ele vislumbra que isso é uma coisa do futuro, né? A televisão tinha 10 anos, tinha sido criada em 1950 pelo Chateaubriand, que era seu adversário midiático também, né? Ali. Então, nesse momento, sem ter o porta-voz para dar a sua, usando a expressão que o Daniel não quis usar, a sua narrativa dos fatos ou o seu ponto de vista, nada melhor, então, que ter e deter o controle dos meios de comunicação, onde você possa ter a sua linha editorial e a sua posição colocada, expressa e defendida, né? Então, deixa eu contar aqui para as pessoas. Todas essas circunstâncias que levam, talvez, forçosamente, após o falecimento dele e a interrupção do fluxo financeiro, né, com as cassações das licenças das empresas operarem,
fracassar isso. Mas veja que a televisão, que foi um sucesso, ela foi, com todos os seus quadros artísticos e jornalísticos e humanos, e até estrutura, absorvidos pelos concorrentes. A equipe toda pela futura TV Globo e equipamentos dispersos pelos concorrentes na cidade de São Paulo. Eu quero contar para as pessoas aqui essa história um pouquinho da Excelsior. Eu até peguei um print da TV Excelsior para as pessoas verem como a Excelsior, e o filme deixa isso bem claro, foi pioneiro. Olha só, novelas, filmes, shows, telejornais, isso muito antes da Globo. Todos os artistas da Globo, Regina Duarte, Tarcísio Meira e Glória Menezes, que dão entrevista no filme, estavam lá. E, gente, inclusive o Boni estava na Excelsior, e o Boni fala com todas as letras que a Excelsior, se não tivesse sido perseguida pela ditadura, seria uma Globo. Seria uma Globo. Ou seja, a impressão que eu tenho, Daniel e Ricardo, é que o Roberto Marinho, de certa maneira, usurpou o lugar que seria do Mário. A Globo começa já depois da morte do Mário. Ela não participou do complô como participou a Varig, por exemplo, comprovadamente. Sim. Eu cheguei a entrevistar o civil que assessorava o brigadeiro Eduardo Gomes. Mas e ela herda tudo, né? Exatamente. Então, assim, o império do Simon, sim, foi destruído, mas você tem que seguir para onde foi o dinheiro, entendeu? Porque você vai encontrar em todos os setores econômicos os legatários, né? E, no entanto, muita empresa por aí se dizendo pioneira, quando, na verdade, houve uma antes, né? Agora, uma coisa que é importante falar, Sinara, o Mário, ele era um empreendedor, mas eu acho que a visão moderna de gestão que ele tinha é porque ele não ficava... Ele não pegava na mão para ele fazer tudo, ele botava na mão de pessoas competentes. Em todas as empresas que ele fez isso, ele botava para o melhor cara tocar, e ele tinha uma preocupação em capacitar a mão de obra brasileira, entendeu? Isso todos os entrevistados falaram para a gente. Os artistas falaram para a gente que a Excelsior foi a primeira vez que eles tiveram reconhecimento do público e que eles ganhavam dignamente, né? Alta qualidade. Isso quem era outra coisa, entendeu? Então o cara tinha... E a Glória Menezes. Você vê, em todos os negócios ele tinha... às vezes ele só recebia a ideia. A Excelsior era uma ideia, né? A Pané foi uma ideia, não foi uma ideia dele de comprar. Foi uma ideia que chegou a ele. Então, assim, mas ele via o potencial e entrava de cabeça, entendeu? E em todas essas empresas, você imagina, a Pané, que naquela época era a maior companhia brasileira, ela ainda tinha um percentual ali de 30% de capital estrangeiro. Naquele momento, um cara nacionaliza a Pané, que era subsidiária da maior empresa aérea do mundo, e transforma essa empresa em uma empresa nacional. Olha isso, cara. E hoje a gente vê o quê? A desnacionalização de vários setores do Brasil, entendeu? Então, ele é um cara que, para ele, era muito importante que o Brasil fosse o destaque. Então, a Pané já era uma grande empresa antes dele comprar. Ele investiu porque ele queria que ela continuasse promovendo o Brasil, porque a grande empresa verde e amarela era a Pané, né? Nas cores, inclusive. Então, isso é o que é mais bacana na cabeça dele. Ele não era um patriota nesse sentido de botar a camiseta e sair falando... Ele realmente investia em empresas brasileiras, queria levar o Brasil ao mesmo nível de maturidade de mercado da América do Norte e da Europa, e capacitava pessoas para isso, entendeu? Então, o Boni reconhece no filme também que a Excelsior para ele, foi a grande escola de televisão, foi uma emissora que criou um modelo que até hoje é copiado, né, o modelo de programação. Então, a Varig teve o mérito dela também, mas, assim, foi tudo. Ela recebeu pronto, até o patrimônio da Pané foi para ela. Até os aviões. Entendeu? Se você pegar nos autos da falência, voltando à questão da corrupção, né, na ditadura, que foi como se abriu. Cara, você tem uma empresa que perde o direito da noite para o dia, sem nenhum processo prévio, de funcionar. Esse direito é dado para uma concorrente que basicamente passa a monopolizar o setor. Depois você fecha essa empresa e passa para a concorrente em processo irregular. Patrimônio dessa empresa fechada
E o representante legal que fez isso, passou para a Varig, põe nos autos da falência agradecimento à Varig, porque ele foi hospedado nos melhores hotéis da Europa enquanto fazia isso. Ele se consultou com advogados da Varig para fazer essas coisas, ainda queimou os documentos da Pané na Europa. Então, assim, isso é corrupção, velho. Isso é corrupção, entendeu? O doutor Saulo fala também da questão da subversão, né? A subversão... Decreto. Deixa eu só isso é uma subversão que ele fala. E o decreto? Exatamente. Subverter a ordem jurídica vigente é uma subversão, Isso é o que o Saulo fala, né? Ricardo, e eu já os passo militares... Eu já passo para você, só um momentinho. É que eu preciso ler os comentários aqui. O Roberto Romão mandou um super sticker para a gente, eu agradeço. E tem uns comentários aqui para vocês. Heraldo Luiz Evangelista dos Santos fala: boa noite, Ricardo Pinto e Silva e Daniel Lebe Sazak. Tanto o livro quanto o filme mostram como a ditadura maltratou os verdadeiros patriotas desse país e muitos não sabem essa história. A Kênia Moreira, chocada com essas histórias. O que foi feito com esse patrimônio e herdeiros? O Ricardo vai responder agora. E a Ceissa Pires pergunta, afinal, onde podemos ver esse documentário? Hoje está só no curta, Ricardo? Não, o filme hoje é disponível no Canal Brasil, mas que depende da programação deles. Foi exibido exatamente há um ano atrás, nessa semana. E depende da programação deles. Eu até fiz um pouco de sugestão da gente retomar aqui por ocasião dessa efeméride de hoje e dos 58 anos do golpe. Que pena, né? Podia estar... mas vejamos, a gente tem... Cada vez que a gente assiste, a gente vai fazer uma conexão com o fato da semana, do que está acontecendo. É uma coisa impressionante. Eu jamais imaginei isso enquanto a gente estava criando o filme, que sempre haveria uma relação com o que aconteceu no dia. A minha indignação hoje, só completando ali, o filme está disponível também nas plataformas Now e Vivo Play, para locação. E para compra, ele é disponível em DVD, então tem nas livrarias, né, as livrarias eletrônicas ou lojas físicas especializadas que ainda têm o DVD. A gente fez questão de ter isso como suporte físico para as pessoas poderem guardar, no sentido de ser também um documento, uma obra de referência, né? Sem querer ser pretensioso, mas eu acho que é importante a gente poder estar disponível para compartilhar isso sem a sazonalidade de um lançamento que o mercado engole as obras audiovisuais também, né? A gente tem aquela exposição do lançamento, depois desaparece. Então, para poder permanecer, a gente decidiu fazer uma edição em DVD que é disponível. Do que eu queria dizer é que, quando a gente vê uma tentativa de reescrever a história como o manifesto de ontem do general, né, sobre o golpe de 64 e os propósitos e o legado disso, não dá para aceitar, é inaceitável. A gente tem que protestar, a gente tem que lembrar para não poder ser repetido os riscos institucionais e que o regime democrático pode correr, né? As instituições podem correr, e as relações que decorrem disso tudo aí para a sociedade, seja para quem é empresário, seja para quem é o cidadão comum, o trabalhador, etc., porque todos ali podem ser vítimas de um sistema autoritário, autocrático, dirigido por uma cabeça que tem uma visão estreita e errada do nosso momento histórico e do nosso porvir. Então, eu acho que o filme sendo reapresentado, as discussões, esse espaço que eu agradeço que você, Sinara, nos concede, é uma oportunidade da gente voltar a
a chamar a atenção. Então, aí, aos que estão acompanhando, aos que assistiram o filme ou que têm interesse de assistir... Tem muita gente pedindo para repetir o nome do documentário e do livro. Vamos botar de novo, Gui, a capa do documentário primeiro, o cartaz. O cartaz do documentário chama-se Mário Wallace Simonsen, Entre a Memória e a História. Vocês podem encontrar ele no Now e no Vivo Play, não é isso? Exato, e no nas Vivo lojas Play, como em DVD. E nas lojas em DVD. E fiquemos atentos no Canal Brasil, que a qualquer momento ele pode ser programado. E aí, agora, a gente vai colocar aqui no ar a capa do livro do Daniel, que se chama Pouso Forçado, saiu pela Record, não foi? Exatamente. Foi. Ó, ele está em pré-projeto de adaptação também para audiovisual, viu, Sinara? Para talvez virar uma série. Isso está rolando. Que ótimo. Mas aí é uma série ficcional mesmo. Por trás da destruição da Paner do Brasil pelo regime militar. Imaginem, a gente tinha uma companhia aérea que voava para o mundo todo, nossa, e simplesmente de uma hora para outra. A cena que eles impedem os aviões de subir, gente, pelo amor de Deus, que violência, né? Pegando o gancho que o Ricardo disse, o que é muito importante. E meu marido estava ouvindo do lado, só ouvindo, né? E aí toda hora ele falava: Meu Deus, mas eles fizeram isso! Muito chocante, né? É chocante. E assim, da hora para outra. O que é muito importante, pegando o gancho que o Ricardo falou, que no meu caso, a mensagem mais importante, assim, que eu gostaria de passar com esses dois trabalhos. Essa não é uma história de comunistas, esquerda, é uma história de elites. Ele era elite, ele tinha um castelo na Inglaterra, ele tinha terrenos no mundo inteiro, era um dos caras mais ricos, e de família também, né, aquela coisa bem dinástica, eles são de origem inglesa. Então, essa história aqui, não ela é muito diferente, é um alerta para todo o empresariado. Eu sou jornalista, a vida inteira eu escrevi para veículos grandes, comerciais, e sempre fui jornalista de negócios. E sempre entrevistei presidente de empresa. Hoje eu estava passando no Twitter, assim, aí eu vi um rapaz mencionando o caso do Simonsen em resposta a um empresário que estava apoiando o discurso lá de ontem né? E o rapaz disse assim: eu não estou acreditando como você, um empresário que eu achava que era esclarecido, não conhece a história do que aconteceu com o Celso e com o Mário, né? Então, assim, é o que o Ricardo falou. O problema do casuísmo é que hoje ele pode estar a seu favor e amanhã ele vai estar contra. Porque até legislações foram criadas para destruir a Paner, impedir a volta dela, e nos autos consta que a Varig teve interferência na criação desses decretos. 40 anos depois, esses decretos impediram a Varig de se recuperar por uma via técnica, entendeu? Porque ela não podia pedir concordata ainda. Quer dizer, há leis do AI-5 ainda vigentes. A Paner até hoje ela pode voltar a operar se ela quiser. Existe um decreto do AI-5 vigente. Como é que pode um decreto criado assim e com efeito... Teve um efeito, assim, único, né? Só foi usado uma vez na história. Ainda está na legislação vigente. Então, esse entulho autoritário existe, foram empresários riquíssimos, e quando você fala em perseguições, por exemplo, 5 mil funcionários da Paner, eles não foram indiretamente vítimas, foram diretamente vítimas da ditadura. Eles foram jogados na rua, num Brasil pós-golpe, numa economia muito bagunçada, teve muita gente que se matou, teve muita gente que morreu do coração, isso ficou registrado, entendeu? Então, assim, é um resgate não só da dignidade deles, enfim, de restabelecer moralmente, recolocar na história a importância, o papel que eles tiveram, mas também de trazer um pouco de justiça, mesmo que moral, para essas pessoas que foram violentadas, entendeu? Imagina a violência da família Simonsen. Sim. A Marilu conta que ela tem lapsos de memória dessa época. É uma violência espiritual. É uma violência, talvez, do pior tipo, porque é uma violência de alma. Tem um ponto muito interessante, que é o seguinte: a Comissão da Verdade, né? O filme mostra algumas cenas da Comissão da Verdade, mostrou para o Brasil que esse termo, ditadura militar, não é preciso, né? É uma ditadura cívico-militar. Só que a maior parte dos empresários apoiou o golpe.
Sim. Casos de empresários escorraçados pela ditadura, como aconteceu com o Mário Wallace Simonsen, já são muito poucos, Sim. né? Muito poucos. E o Celso Mas também. ele... O Celso também, porque eles eram sócios na Paner, né? Sim. Eles tinham negócios diferentes, mas a Paner eles eram sócios. O Celso foi destruído, ele também tinha um negócio, ele era o maior segurador da América Latina. Ele tinha os maiores seguros de contrato de seguro do Banco do Brasil. Ele também perdeu tudo do dia para a noite, com decretos forjados, fizeram uma devassa na vida dele, não encontraram nada. E eu fui atrás de todos esses processos, né? Porque essa fake news foi alimentada por décadas. E, depois que houve a abertura dos arquivos sigilosos em 2011, você consegue ver o que a aeronáutica falou, e você vê o próprio corpo jurídico da aeronáutica, em plena ditadura, falando para a aeronáutica parar de fazer o que estava fazendo contra o Celso, porque a fartura de documentos que a Paner trazia para os autos contrastava com vagas alegações. Quer dizer, os próprios juristas da aeronáutica. Então, assim, essa verdade existe, ela só não está no conhecimento, entendeu? E a gente tem que reconhecer, porque o Mário faleceu logo, né? Mas o Celso, até morrer, ele não parou essa luta, porque houve tentativas de acordo com a União, só que sempre tinha uma cláusula leonina. Você nunca mais pode falar sobre esse assunto. E o Celso falou: eu não vou fazer isso. Vocês não vão me negar a falar a história de 5 mil pessoas que foram violentadas, entendeu? Ele podia ter tirado um dinheiro com isso. E ele morreu sem ver essa justiça feita. Então, assim, olha o nível de lisura com que eles tocavam os negócios e a forma como tratavam os funcionários, entendeu? Nos autos da Paner não existe um protesto trabalhista. Porque a Paner indenizou todo mundo. E na legislação vigente não era para ela ter feito isso, era para o governo ter feito isso. Então, isso que é a mensagem principal. O empresariado, que eu não sei se não lê, ou, enfim, o atual empresariado, né? Eu não sei se fica deslumbrado, eu não sei o que é, mas, assim, você vai ser vítima de um ambiente de negócios tóxico porque é autoritário. E a gente falando desse caso específico, desculpa a expressão, esse despresidente, pega o caso de todo mundo que o apoiava e deixou de apoiar. Ele foi assim, ele abandonou todo mundo, né? Ele abandonou todos eles, não foi buscar na prisão, não foi defender. Esse cara não tá do lado de ninguém, só da família dele. Então, isso é que é mais absurdo, ver o empresariado, ou parte do empresariado, caindo nesse papo, sendo que eles só vão se prejudicar, só vão prejudicar o Brasil, só vão prejudicar os funcionários que não têm nem como comprar supermercado no fim do mês mais. Então, é uma história muito atual, Sinara. Eu acho que é atemporal, entendeu? E é uma história universal também, porque você vê em outros lugares do mundo onde o fascismo atuou, o nazismo. A minha avó mesmo, ela foi deportada para Auschwitz. E a família dela era muito rica. Eles perderam tudo, ela perdeu todo mundo. Eu nunca imaginei, que nem o Ricardo falou, tendo estudado, eu sou da geração da abertura, né? Nasci em 82. Tendo estudado no colégio, mesmo na época que eu escrevi o livro da Paner, eu nunca ia imaginar que ia estar acontecendo o que está acontecendo hoje. Porque, cara, hoje, eles conseguiriam fazer com a Paner exatamente a mesma coisa que fizeram. Exatamente. Com base em fake news, em falsificação de documento. Eu acho até que, em alguns aspectos, o que a gente está vivendo é pior do que na ditadura. Porque está acontecendo num período em que as pessoas votam. As pessoas votaram, entendeu? Então, assim, eu acho que muito do que está acontecendo é pior do que na época da ditadura. Então, acho que essa que é a mensagem, entendeu? Ricardo. Oi. Pode falar. Eu estava querendo falar um pouquinho de como autor, né, de um filme, como que acontece a construção de uma obra, né? E o documentário, eu tinha feito apenas filmes de ficção anteriormente, todos a partir de adaptações literárias ou de obras dramatúrgicas, de obras teatrais, e era muito fácil, porque você tem um universo já construído e que você, então, vai fazer a transposição de uma linguagem da literatura ou do teatro para o cinema. Era a minha experiência. E o documentário, eu tinha ali que ver, assim, existia uma história verídica, existiram fatos, personagens,
Não existia nada organizado, então nós tínhamos que fazer um levantamento, uma pesquisa prévia de o que era, e tinha aquele incômodo prévio que eu mencionei, né, de por que a pessoa ficar relegada ao esquecimento. E ao longo da realização do filme e depois das entrevistas, e principalmente da edição, que é o momento em que a gente reescreve, na verdade, escreve o roteiro de um filme, né? De um documentário. Documentário, você não parte da escrita, você vai fazendo e vai juntando as coisas e vai, então, buscando essa compreensão de o que a gente vai contar. Eu percebi que ali a gente tinha um tema, que era a reparação, né? Então, a reparação sobre essa desonra que o personagem tinha sofrido. Então, esses dois temas, reparação e desonra, qual era a maneira que se contou foi através da filha. Então, a Marilu ela passa a ser uma protagonista ou coprotagonista da história do pai, porque foi a superação da dor dela e da dor da família, dos irmãos, e que já estavam falecidos quando a gente... um deles faleceu enquanto estávamos fazendo o filme, mas outro já era falecido. Enfim, como eles foram generosos conosco em poder trazer para o Brasil uma coisa, não no sentido de reparar essa desonra, com uma preocupação revanchista ou de fazer justiça, porque a justiça eles tentaram a vida inteira, e a justiça não lhes foi dada da maneira apropriada no momento certo, embora eu acho que a gente trouxe um pouco de compreensão da história sobre essa questão da desonra, porém, eu acho que nunca vamos poder falar de uma reparação do ponto de vista indenizatório, né? Mas o que eu vejo e me orgulho do meu trabalho, do trabalho do Daniel, todos os colaboradores, da Cristina, que me trouxe a história, e principalmente todos que deram seus depoimentos, né, fontes primárias de informação, porque estavam lá, viveram e conviveram com os fatos, né? Muitos também, desde quando a gente começou o projeto, acabaram falecendo, mas vem alguns alertas que eles nos deixaram. E a síntese do filme, para mim, é uma fala do Saulo Ramos, né, nosso ex-ministro da Justiça, que foi da Defesa, começou como estagiário do Vicente Hall, que era o escritório de advocacia que cuidava do Grupo Simons, lá na época da CPI, da Comal, e depois acompanhou tudo até praticamente a entrega e malfadado final da história da TV Excelsior, que acaba sendo tirada do ar nos anos 70, né, pelo governo Médici, né, em outubro de 70, pelo Médici. Então, a coisa foi além da própria morte do personagem. Quer dizer, isso ficou atravessando todas essas décadas. E o que o Saulo fala, e que eu acho que a gente até cedeu esse trecho, que está lá no filme projetado na audiência pública, porque o Saulo estava doente, nos concedeu a entrevista na casa dele em Ribeirão Preto, a gente editou o trecho e levamos, acho que 1 ou 2 dias depois, né, Daniel, para a audiência pública no Rio de Janeiro, e serviu como prova. Serviu como prova para o processo dentro da Comissão Nacional da Verdade. E ali o Celso fala sobre os militares que participaram do golpe, os qualificando como corruptos e subversivos, né? Então, porque subverteram as leis, criando o tal decreto 666, né? 669. 669. Tem cara de 666 mesmo. 669, que é esse decreto que proíbe as empresas de aviação nacional de decretarem falência, né? Que era especificamente... Foram 3 decretos contra a Pané. Foram 3 decretos.
E esse talvez o mais evidente, né, casuísta e especificamente feito para poder dar o álibi à Varig para ela se apropriar da concessão e das linhas, etc. E a outra questão, o próprio da televisão, que vai perdendo tudo, apesar da TV Globo também ter sofrido a CPI da Time Life em 1965, 66, porque não podia haver propriedade de meios de comunicação de televisão empresa estrangeira. E ali se dizia que o Dr. Roberto Marinho estava sendo um testa de ferro da Time Life, do grupo Time Life. Houve também uma CPI e tal. Depois, enfim, daí tem toda a história da Rede Globo, que é interessante e que constitui o sucesso que é até hoje, mas começa lá de uma forma um pouco estranha, como vimos e comentamos já que a história da Varig, que acaba com um final triste, né? Da mesma forma que começa golpistamente. Então, esse ambiente onde tudo é casuístico, onde tudo está concentrado em poucos que vão decidir ali, e inclusive alterando leis ou alterando a história, é que é impossível da gente aceitar. E que é necessário que a gente lembre, relembre, aponte e renove todos os anos, todos os meses, todas as oportunidades que a gente tenha de confrontar o que a gente encontra na realidade presente com o nosso passado. Porque essa é a reflexão histórica, né? É a gente compreender o passado. A gente compreender o passado para poder atuar no presente, né? Eu acho que esse é o esforço que a gente faz, e acho que o filme, eu me orgulho dele, porque eu acho que é um filme que deu muito trabalho. Eu mergulhei muito. Gostei muito, você pegou muitas boas entrevistas, né? Tem pessoas surpreendentes. Mergulhei muito nas pessoas, né? No panorama. Daí fica tanta coisa de fora, tanta coisa rica, né? E você nos perguntou assim até algumas indicações ou dicas culturais ou coisas do que estivéssemos lendo e tal. A gente vai falar no finalzinho. Pode ficar eu gostaria depois de só dizer que o que eu quero indicar aqui é por conta do que não entrou no filme, que é uma pergunta que eu aproveitava as pessoas que a gente estava entrevistando para fazer. Você vai explicar na hora das dicas, é bem no finalzinho do programa. Eu perguntava, era assim, aonde que você estava no dia 31 de março e no dia 1º de abril de 64? Né? Eu tinha essa curiosidade. Essas pessoas que viveram tudo isso lá, eu era criança, eu nasci em 61, mas onde elas estavam? Né? E quem estava lá, e que ainda hoje está aqui nos ouvindo, assistindo ou pensando sobre isso, temos que pensar, passaram 58 anos. E como nós vamos sempre pensar nesses 2 dias aí, o 31 de março e o 1º de abril? Né? Enfim, era uma reflexão, uma digressão que eu quis fazer um pouco sobre as motivações para fazer um filme, né? E depois como a gente se sente por ter conseguido fazer. Infelizmente, eu acho que talvez seja difícil continuar fazendo filmes no Brasil nos próximos anos, em função do desmonte que aconteceu nesses últimos 3 anos e meio. Beleza. Daniel, você queria falar alguma coisa? Não, eu queria ressaltar que essa história não veio a público, muita gente esqueceu, e houve uma tentativa, um esforço de esquecimento, porém, no judiciário, em plena justiça da ditadura, em pleno AI-5, eles conseguiram ganhar de causa, eles conseguiram provar a inocência, entendeu? E o Saulo Ramos conseguiu um habeas corpus para o Mário póstumo. Ele já tinha falecido. O Celso, então, assim... E o patrimônio? O pessoal perguntou aqui, o patrimônio... Então, é o que está. No caso da Paner, por exemplo, existe uma divergência, ela já foi indenizada por algumas coisas, ela fez alguns acordos, né?
Porque parte do O patrimônio... Estado brasileiro, é isso? Porque parte do patrimônio da Paner foi desapropriado por decreto. Então, ao mesmo tempo que fecharam a empresa dizendo que ela era incapaz de cumprir com os compromissos, eles tiveram que desapropriar partes dela, porque sem aquelas partes a aviação não ia funcionar. Então, eles desapropriaram a oficina, que era a Selma, pagando um preço simbólico de indenização, 1/10 do que ela era avaliada, e a área de comunicações da Paner, dos autos da falência, consta que era todo o sistema de cobertura de proteção ao voo, era privado, era a Paner que fazia isso, não era uma Infraero, entendeu? Não era um DCEA. Nos autos está falando que por tudo que foi desapropriado, eles pagaram o preço de 2 Kombis. Então, assim, ao longo dos anos, algum acordo foi feito para indenizar aqui algum terreno, porque a Paner era dona de muitos imóveis, né? Terrenos de aeroportos, ela teve já ganho de causa. Hoje esbarra numa diferença de interpretação, porque alguns juízes pegam o caso para ver e falam assim, é impressionante isso, porém, prescreveu o seu direito de pedir alguma coisa. Então, existe uma tese de que não, esse direito não prescreve, e, por outro lado, algumas pessoas não, jogam até as últimas instâncias. Porém, episódios recentes zeram o prazo prescricional. Por exemplo, a partir do momento que você tem, só em 2009, saiu no Diário Oficial só em 2009, o registro que a Paner não tem mais concessões de voo. Então, peraí, você está dizendo que você tirou minhas linhas ilegalmente e só em 2009 você está reconhecendo, então tem que começar a contar em 2009. Ou, por exemplo, uma comissão da verdade, que não é o governo brasileiro, mas tem a prerrogativa de falar pelo governo brasileiro, está confirmando que você teve uma perseguição, então tem que contar a partir do relatório final de 2014, entendeu? Então, assim, essa história está viva. Em dezembro de 2020, o Rodolfo, que é filho do Celso, teve um ganho de causa na Justiça Federal, o primeiro na história, porque ele estava com um processo tentando comprovar que o pai dele, Celso, pessoa física, foi perseguido. E esse processo, ele teve ganho de causa em 2020, dezembro, um ano e pouco atrás. Então, assim, essa história está viva, entendeu? É o que o Ricardo falou, a justiça não vai ser feita, porque muita gente foi violentada, morreu, enfim. Mas aí acho que fica também a mensagem que o Ricardo lembrou muito bem da Marilu, que é uma pessoa muito esclarecida, porque, Sinara, quem passa por uma coisa dessa, ou fica muito revoltado, ou vira uma pessoa assim de luz. E a Marilu é uma pessoa iluminada, entendeu? Você conversa com ela, você não vê amargura, você não vê ódio. É doloroso para ela, mas ela só quer a mensagem ser passada, entendeu? E que não aconteça mais com ninguém. Ela é uma pessoa muito doce, é uma pessoa, assim, com um coração muito bom, mesmo. Entendeu? Então, eu acho que isso fica a mensagem também, o ódio não vai levar a nada. Então, assim, acho que a justiça que se pode ser feita é isso, não deixar essa história morrer. É falar, entendeu? Ricardo e Daniel, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso programa e é aquela hora que eu falei para vocês que todos os convidados aqui trazem uma dica cultural. Hoje, dia da mentira, Bolsonaro Day, dia do 58 anos do golpe militar de 64. O Ricardo trouxe a dica que ele até já tinha comentado, que é o livro Vozes... Deixa eu olhar aqui. É uma coleção, são 4 livrinhos. Uhum. Cadê olha aí, Vozes do Golpe. Vozes exatamente. Do Golpe. Por ocasião dos 40 anos, né, do golpe, a Companhia das Letras publicou, então, 2 relatos e 2 contos escritos por esses autores. O Carlos Heitor Coni, o Luiz Fernando Veríssimo, o Moacir Scliar e o Zuenir Ventura. Né? E são muito interessantes porque 2 são apenas relatos. O do Zuenir, ele conta onde ele estava, era exatamente a pergunta que eu tirei da leitura desse depoimento dele para fazer aos meus entrevistados. Onde você estava no dia 31 de março, na noite e na manhã do dia 1º de abril? Né? O Tarcísio Meira e a Glória contaram que eles estavam gravando ali no antigo Teatro Cultura Artística, que era a sede da Excelsior, algum programa,
e que teriam saído de madrugada, ouviram barulhos. Eu falei, ué, o que será que eles ouviram passando pela 9 de julho? Seriam tanques e coisas assim, né? Então, essa curiosidade de saber o que você viveu, como vivenciou e como traz consigo essa vivência até hoje, né? Passados esses 58 anos, eu acho que é interessante olhar o que os escritores que se dedicaram a esse tema têm a dizer. Então, essa era uma pequena coleção que foi lançada nos 40 anos, né? Depois eu acho que vai ficar invertido aqui quando eu mostrar na câmera. O Luiz Fernando é imediato com a Não, editora. Tá direitinho. Acho que é só aquele da Mac o iPhone. Que esse aqui foi por ocasião dos 50 anos, nos idos de março. 18 escritores refletem sobre a ditadura. Muito boa. Que o nosso ministro disse ontem que não existiu, né? E que o nosso presidente disse que não existiu. Então, eu acho que a gente voltar a isso, e o que eu estava dizendo, eu fiquei tão cheio de informações que não couberam na minha obra audiovisual, que eu escrevi um roteiro e que eu estava me preparando para buscar recursos quando as coisas começaram a mudar aqui, e que é sobre esse tema, baseado na obra do Bernardo Kucinski, de contos. Então, eu tenho pronto um roteiro ficcional de episódios baseados em 6 contos do Kucinski, né? Que saiu pela Alameda, né? Ele fez tem várias obras dele que ele começou a publicar e que apontam pessoas que viveram esse período. Então, eu, impregnado um pouco dessa indignação, dessas histórias, não só o que é mais conhecido, que são os relatos das violências, das torturas, do combate dos militares ao que eles consideravam ali a guerrilha, o terrorismo, ou vice-versa, mas aquelas pessoas que eram os parentes desses atores, né, dessas ações. Eu lembro que há um conto que é até um animal doméstico de um guerrilheiro que desaparece e que fica desassistido sozinho em casa porque o guerrilheiro nunca desapareceu. Então, você vê a quantidade de vítimas, de impactos que tem, e a riqueza que a nossa literatura trata isso, a nossa dramaturgia trata isso, e que o nosso cinema também retrata, e frequentemente, até o advento da censura. Então, nos últimos 3 anos, nós tivemos a censura econômica. Nós não temos como financiar mais obras com recursos que financiavam a diversidade da cinematografia e da filmografia brasileiras, né? Então, nós estamos parados. E sobre nós paira agora uma ameaça burocrática administrativa, que é toda a ausência de acompanhamento dos processos administrativos com as nossas prestações de contas, seja do audiovisual, que tem leis próprias, seja da cultura em geral, que é a chamada Lei Rouanet, né, que o secretário que foi exonerado ontem, Mário Frias, dizia que a mamata da Lei Rouanet tem que acabar, essa coisa. Então, esta construção específica de uma destruição de reputações da classe artística, né, de o estrangulamento econômico, a censura ideológica, seja do Bruna Surfistinha, que o presidente Bolsonaro quis proibir lá atrás, e que o então secretário, que era o Osmar Terra, tentou também, não conseguiu. A esse última comédia aí que envolve
o Gentili e o Fábio Daniel. Porchat, etc. Né? Quer dizer, a censura é inadmissível. A liberdade de expressão de pensamento são garantidas pela Constituição e vão continuar sendo. Nós não vamos aceitar. Nós vamos ter que renascer e reestruturar. Porém, o que acontece com a gente que perdeu a profissão, perdemos o acesso a... Eu não posso empreender, porque as minhas empresas estão com problemas decorrentes dos filmes que eu fiz com recursos desde 2002. Então, tem filme de 22 anos atrás. Tem um filme... Pega lá de trás, coisa que eu tinha que guardar por lei por 5 anos, que os recibos esmaeceram, sumiram. O meu contador faleceu. Quer dizer, tem coisas que são impossíveis e estão nos jogando para processo administrativo nos órgãos de controle, até no TCU, e que a gente vai ter que chegar em instâncias judiciais que vão acabar sendo o Supremo Tribunal de Justiça ou até o STF, se alguma ação coletiva a gente conseguir fazer. Ou seja, nós vamos ter problemas dos filmes que nós fizemos desde que começaram a existir as leis de incentivo à cultura federais pelos próximos 20 anos ainda. Então, quando eu vejo que esse processo da Paner começou lá naquele momento, e o Daniel disse que ainda é vivo, eu fico imaginando, eu daqui a 20 anos, tenho 60, quando tiver que lembrar do papelzinho, do recibo, da notinha fiscal de um próximo filme que eu vier a fazer, eu não vou conseguir me lembrar, eu vou ter 90. É claro, né? Eu não vou saber. Então, essa coisa da asfixia do artista, da gente se transformar em inimigo do povo, é tudo mentira, é tudo balela. Nós estamos aqui construindo a nação que nós representamos e que nós somos parte. O nosso saber está aqui. A literatura é mais livre, porque ela depende do pensamento dos seus autores e de lápis e caneta, então eles escrevem os livros, né? Ela é mais rápida, ela publica, é mais barata. Agora, o audiovisual é sofrido. Tudo isso que nós temos a contar e trazer e refletir e continuar trazendo para a sociedade brasileira, nós precisamos de apoio do empresariado patrocinando, dando condições estruturais. Nós geramos renda, trabalho e impostos, né? Nós geramos empregos, e é isso que o Brasil precisa, de empreendedorismo, de trabalho, de reflexão, e que nós tenhamos o nosso Brasil representado nas nossas obras. O Luiz Carlos Barreto costuma dizer que o cinema é o espelho da nação, então que uma nação sem cinema é igual uma casa sem espelho, você não se identifica. Então, essa era a minha mensagem aqui para todos. Obrigada, meu amigo. A Adélia Silvia Pena Ramos fala: tenho 85 anos e nesses 58 anos venho lembrando a quem posso o que foi essa época de terror e tortura, que não podemos deixar ser esquecida. E eu quero agradecer aqui a Socorro Barbosa. Sinara, parabéns pela entrevista. Enviei um Pix. Obrigada, Socorro. Socorro está sempre aqui contribuindo com a Fórum. Daniel, a dica do Daniel, gente, é um documentário maravilhoso. Eu também assisti, viu, Daniel? Escrevi no site, inclusive, sobre ele, que se chama O Dia que Durou 21 Anos, que é do Flávio, né? Do Flávio Tavares. É do filho do Flávio, Camilo. Do Camilo Tavares, filho do Flávio Tavares, que é um dos entrevistados do filme do Ricardo. Daniel, por que você escolheu esse filme para indicar para as pessoas? Esse filme, primeiro, para mim, em termos de forma de contar a história, né, ele escolheu uma linguagem bem bacana, ele é muito documental também. Mas, assim como o trabalho que a gente falou aqui agora, sobre o Mário, esse filme também mostra que quando o Brasil começa a tentar caminhar um pouco mais para frente, ele se autossabota sempre por meio de alguns, sei lá, afiliados aqui locais de interesses estrangeiros, né? Imagina onde o Mário teria chegado, porque quando começaram a falar mal dele, o Appt Lab, ele tinha acabado de comprar a maior torrefação da Alemanha, que a Alemanha era a porta de entrada para o mundo
socialista e queria exportar café para lá. E ele compra essa empresa na Alemanha e ela é dona de uma rede de lojas de rua, de varejo, de 116 lojas. Era uma Starbucks. Era uma Starbucks brasileira, que seria. Em 1963. É o café direto na xícara, né? Que ele fala. Então imagina só onde o Brasil teria chegado se ele tivesse, não falo nem ajudado, não atrapalhado empresários como ele, que tinha uma visão de levar o Brasil para um nível de igualdade, de maturidade de negócios. Então, assim, o mar incomodou muita gente lá fora. E, de fato, o Saulo contava para a gente que o pecado dele foi abrir um escritório em Nova York. E quando ele abriu um escritório lá, uma representação, foi a morte dele. Então, eu acho que esse filme, o Dia que Durou 21 Anos, também mostra muito isso, essa influência estrangeira na articulação para acabar com, né, acabar com o Brasil mesmo, né? O título do artigo que eu escrevi no Socialista Morena sobre ele é assim: o Brasil que a ditadura nos roubou. A ditadura nos roubou um Brasil, né? Porque o Brasil poderia ter avançado já naquele período, né, Daniel? E tem problemas que hoje a gente voltou a ter que falar, porque, né, voltamos a ter números assim desesperadores de pessoas sem garantia do que comer. São questões que já, se não estavam resolvidas, a gente já estava caminhando para... Já tinha saído do mapa da fome, e de repente a gente está aqui de novo, vivendo esse pesadelo. Então, esse filme, eu acho que, e também como esse do Mário, é justamente isso. O que a gente podia ter sido como país e como povo, né? Porque o Mário era um cara... Ele tinha uma... Eu acho que a grande coisa do Mário e do Celso é que eles tinham uma índole de negócios que perdeu espaço. Quer dizer, quem tinha lisura para trabalhar e era bom, era grande porque era bom, perdeu espaço para quem era oportunista. Isso quem fala é o Boni, no documentário, que o Mário não errou por pecados dele. Ele foi esmagado por complô de pessoas que não tinham competência dele para chegar onde chegaram. Então, o próprio Boni fala isso no filme. E eu acho que é verdade. Foi um momento em que um empresariado movido por ideal, porque eles eram idealistas, perdeu espaço. E eu acho que essa que talvez esse seja o resgate. A gente está falando tanto agora, as empresas, né, falando tanto com a sociedade civil, com o terceiro setor, e fala de diversidade, de equidade, mas não pode ficar só no discurso. Tem que ser a ação, entendeu? Então, eu acho que eles teriam feito isso lá atrás, porque a Paner tinha uma relação com os empregados que só veio a aparecer muitas décadas depois, entendeu? Era uma empresa que já olhava para frente também. A gente, literalmente, se sabotou como país. Amigos, foi um prazer recebê-los aqui. Muito obrigada. E vamos ver se a gente se encontra mais vezes, Daniel. A gente nunca tinha se visto. É verdade. Nós somos amigos, Ricardo, por correspondência, praticamente. A gente nunca tinha conversado. E a Sinara falou que foi seu pai ou seu avô que teve uma passagem pela Paner? Meu pai. Meu pai arranjou um emprego na Paner quando ele era bem jovem e não ficou, passou num concurso super concorrido, e não ficou porque ele disse que o cheiro do combustível era muito forte. Aí não conseguiu e foi-se embora. Beijão para vocês. Obrigado, tchau, Sinara. gente. Bom final de semana. Obrigado a todo mundo que estava acompanhando a gente aí. Então, muito obrigado, boa noite a todos e espero que todos possam assistir nosso filme numa dessas oportunidades aí. Tá bom, tchau, gente, obrigada.